vou falar sobre internet, mais especificamente sobre as redes sociais. O tema do meu trabalho é Meu bastidor e o palco do outro, compreendendo os impactos das redes sociais na psique. Bom, a gente consegue perceber no cenário digital ali que a internet, ela sempre teve um avanço bem acelerado, acredito que não só pela facilidade que tem na interação social, na comunicação, mas também pelas várias funções que passaram para o meio digital, para o meio online, como trabalho, estudo, consumo, lazer, né, tudo pode ser feito pelo computador, pelo meio digital. E isso acaba incentivando mais as pessoas a irem para esse cenário. Buco, em 2023, ele apontou que 65% da população mundial já tinha acesso à internet, sendo que 5 bilhões eram usuários de redes sociais, e a média era de 9 horas por dia que eles passavam conectados. Diante desses dados, né, a gente vê como que a parte digital, o cenário digital também é muito naturalizado, né? Como eu disse, né, a gente pode estar assistindo uma aula aqui, né? Vocês são do Rio, né? Eu sou de Ribeirão Preto e consigo ter essa conexão, nessa facilidade. Mas tudo que é muito naturalizado acaba também tendo impactos negativos, né? Dependendo da forma que a gente usa. Lupe, em 2015, ele já apontava os impactos negativos na saúde mental. No caso, a pesquisa dele foi mais com adolescentes, e ele falava da dinâmica de relações que eram construídas dentro de Instagram, Twitter, Facebook, a dinâmica de relações que eram construídas e como que impactava na identidade do indivíduo e na subjetividade, gerando sintomas de depressão, estresse, solidão e uma autoestima bem baixa. Aí o objetivo e a justificativa, né, de eu querer falar sobre esse tema foi por ver muito na minha prática clínica, né, atuando como psicóloga, essa demanda dos sintomas que apareciam, né, que o Lupe aponta ali, né, e ver como que as mídias sociais altera tanto a percepção do indivíduo sobre ele mesmo, né? E como que tem essa comparação ali, mediando as relações. Então, eu queria entender como que essa dinâmica relacional impactava na psique, né, através da ótica do Jung, da psicologia junguiana. Bom, primeiramente, a gente precisa entender que a psique ela compõe a mente humana a partir de elementos, né, do campo do consciente e do inconsciente, e que os processos psíquicos que ocorrem, eles vão se relacionar com as nossas habilidades e capacidades. Um desses elementos conscientes aí é o ego, né? Tudo que a gente vai tomando consciência, ele vai passando pelo ego. Ele é o aspecto mais consciente ali, né? E se relaciona muito com o nosso senso de vontade, nosso senso de identidade. Em paralelo ao ego, tem a persona, que é uma estrutura ali da personalidade, e vai atuar como uma máscara social entre a pessoa, né, a sociedade, né, e o indivíduo, né? Ela tem função adaptativa para a gente regular ali nossos comportamentos dependendo da situação, né? Então, estou aqui, meu comportamento é um na apresentação, numa igreja vai ser outro, no restaurante vai ser outro, mas a persona também influencia muito nossas relações. A forma que a gente quer pertencer a um grupo, dependendo do meio que a gente está. Então, né, todos os traços ali que são validados socialmente, culturalmente, a gente tende a dar evidência para eles, né? E a gente tende a reprimir os que não são, né, validados socialmente. E são jogados na sombra, que é outra estrutura ali da personalidade. E ela raramente é vista, né? Porque além da gente estar reprimindo, né? Tá ali no campo do inconsciente e normalmente vai se manifestar por impulso, né? Atitudes impulsivas. Agora, convido vocês para imaginar, né? A dinâmica ali, né? No contexto das redes sociais. A rede social, a gente consegue ver ali que é um ambiente onde tem imposto, né, muito
como a gente deveria o que a gente deveria consumir, como a gente deveria ser, como a gente deveria agir, corpos, né, aparência e modos de ser, estilo de vida, tanto que hoje em dia é uma profissão, né, ser influencer digital, e é muito ali, né, para impor ali, de certa forma ali, né, consumo e estilo de vida. Então, como que fica, né, os nossos traços ali que estão na sombra nesse cenário, né, cada vez mais na sombra, né, porque o indivíduo ele vai tender a abraçar essa persona, porque ele é validado ali por likes, sensação de pertencimento, então a tendência é que ele cada vez tenha uma dificuldade de olhar para esse lado, e isso vai refletir muito no amadurecimento do indivíduo, amadurecimento emocional. É que o Jung fala, né, que é o processo de individuação, como que é importante a gente ter essa integração das nossas partes. E no contexto das redes sociais fica muito mais difícil ter, né, essa integração. É muito mais difícil a gente chegar ali para o nosso self, né, para o nosso si mesmo. E esse uso inadequado ali, que é uma busca normalmente por modos de viver ali que são inalcançáveis, vai gerar muito sofrimento psíquico, né, muita frustração. É, assim como o Cícero falou, né, ele também citou Bauman, também vou citar Bauman, que eu acho que não tem como. Eu acho que esse cenário das redes sociais também é, tem muito a ver ali, né, com essa modernidade líquida. Eu acho que é até gasosa ali, de tão é, instável que é. Além de você ter todo um padrão ali para seguir, é tudo muito rápido, né? Eu falando ali da minha própria rede ali, tinha época que era todo mundo jogando beach tênis, que era o estilo de vida ali saudável, agora tá todo mundo correndo e ai de mim se eu não tiver provado o morango do amor ali, né? Parece que eu não me encaixo ali no que tá todo mundo consumindo, no que tá todo mundo vivendo, né? Então o indivíduo ele muda todo o bastidor dele, toda a vida real dele, por palco do outro, um palco que é totalmente editado, totalmente superficial e raso. Todo mundo posta ali o que quer, né? São coisas escolhidas, né? Não real, né? E eu coloquei, né, essa citação da Verena Kashi, porque eu achei que faz muito sentido, né? Que nós iluminamos determinados aspectos nossos para que eles sejam vistos e assim outros aspectos nossos passam a ficar na sombra. Eu acho que no meio digital, no cenário digital, é muito mais potencializado isso. Então, né, conforme eu fui fazendo a pesquisa ali, né, eu fui vendo que o indivíduo, nesse meio digital, ele acaba criando uma persona digital, né? E é uma problemática isso, porque é muito superficial e cria um ciclo de validação ali na psique, porque a pessoa fica em um interno looping ali, né, se retroalimentando ali, com a identificação ali com a persona, né, que é o palco do outro, e o ciclo de validação, né? Porque ou ele recebe like, é validado, ele vai tentar continuar mantendo esse esquema, ou ele não é validado e gera uma frustração, um sofrimento psíquico. De qualquer forma, fica um ciclo ali de pertencimento, né? Que é a sensação de não pertencimento ou a necessidade de pertencer que gera esse movimento. Bom, né? Então, nesse cenário de hiperconectividades, como mencionou o Cícero também, eu acho que mercantilização da vida, que passa as redes sociais, eu percebi, né, durante a pesquisa, como que a autenticidade, a integração das nossas partes fica em segundo plano, como o simbólico fica no segundo plano, né? O indivíduo ele fica ali, né, com um objetivo ali, um padrão para seguir que é muito superficial, como eu disse anteriormente ali, que é raso, e como isso tem prejuízo para o amadurecimento emocional e para a saúde mental, porque para ele sair, né, ele tem que tomar consciência, né, integrar as partes, e a rede social ali cada vez vai como se fosse tampando ali, né, as partes ali nossas que são humanas. E eu acho que
muito se fala, né, atualmente dos prejuízos da internet em relação a neurocognitivo, prejuízo de tela, mas não dá muita visibilidade para essa parte relacional. Eu acho que seria muito importante, né, ter mais visibilidade para esse tipo de tema, ter mais pesquisa, mais atenção para esse aspecto, porque é um prejuízo muito grande ali para o indivíduo, né? E eu vejo muito ali, na minha prática clínica, como que as pessoas estão adoecendo, nesse cenário, né, como as redes sociais têm um impacto, uma influência tão grande na forma que elas se percebem. Bom, gente, é isso, né, eu quis falar mais rapidinho, porque eu sei que tem bastante gente para apresentar ainda. Eu coloquei só alguma das referências, no artigo tem todas, mas aqui eu dei uma resumida, gente. Muito obrigada. É isso. Então, Gabriela, muito legal, né, trazer. A gente fechou amanhã e abrir amanhã com esse tema da hiperconectividade, do excesso de tela, e você trouxe numa perspectiva diferente do Cícero, que muito mais, embora ele tenha abordado de forma bem ampla no trabalho dele também, passa por isso. Você focou na ideia da persona, né? As personas criadas nesse ambiente de redes sociais e o quanto se colar-se na persona, né? Que aí o Jung fala bastante sobre isso, a Verena Castro, que você leu também, né? Se colar na persona, né? O quanto. Imagina, foi até o exemplo que você deu, você está aqui apresentando um trabalho e tal. Se você sai daqui querendo manter essa persona colada em você, né? Se eu quero manter a persona de professora colada em mim, em todos os lugares que eu vou, eu estou patologizada por isso, né? Então, o que acontece Sim. com as redes sociais é isso, que em busca de aprovação, as pessoas vestem essa persona, né? E não conseguem sair dela, e quando precisam sair, tem enorme sofrimento, inclusive, né? Porque e essa busca por likes e tal. O seu trabalho está bem interessante, mas eu tenho uma pergunta, né? Uhum, Assim como você traz muito essa questão da relação, do não relacionamento, né? Que a gente acaba não tendo uma relação direta, mas se as redes, né? Porque assim, a rede, a hiperconectividade, que o Cícero trouxe ali uma opção, como a psicologia analítica, como essa resposta para que a gente buscasse um caminho para integrar isso, né? Porque a rede também é o nosso sombrio. A gente também precisa uhum, integrar ela porque somos espíritos desse tempo. Então, como é que você pensaria aí, né, para o teu trabalho? Também não precisa responder agora, para você pensar e ampliar o teu trabalho. Como que a gente também pode pensar nas redes como esse sombrio que precisa ser integrado, né? Como é que eu vou uhum, trabalhar? Acho que a Gisele trouxe no trabalho dela, no início também, que é essa coisa de integrar ali, né? Tem o Harry Potter, que é o mocinho, o herói nessa jornada, e ele precisa integrar e entender até que ponto se integra, né? Que aí passa pelo trabalho do Gabriel também, até que a gente uhum, possa identificar o que realmente é o mal, né, e tal. Então seria muito mais essa te instigando, né, a ampliar uhum. o É trabalho. interessante essa pergunta, né? Eu gosto quando, né, desse tipo de pergunta que faz a gente pensar, né? Agora eu acho que eu não tenho uma resposta muito certa. O que eu penso de imediato é seria promover consciência. Eu acho que a psicoterapia junguiana, né, seria um caminho para isso, mas para ter espaço nas redes também para as pessoas terem ambos os lados, né, para ser ali simplesmente pessoas, né. Eu acho que falta muito isso por conta desse padrão, né, acho que muito por conta desse padrão, mas ter consciência ali de que tudo bem a gente ter outras partes que não são validadas, tudo bem a gente errar, tudo bem a gente não dar conta de tudo, que é a pessoa que está postando ali, que dá conta de tudo, ela está editando, a gente não sabe como que é o bastidor dela, né. Então eu acho que é ter mais um senso de realidade ali, mais consciência, por Perfeito. aí. Muito bom. Cris,
Tudo bom, Gabriela? Parabéns. Eu fiquei Tudo pensando bom. aqui se você chegou a pensar alguma coisa em relação ao narcisismo, que é uma coisa que se fala muito em rede social, né? Porque antes tinha uma ideia assim, né, genérica, popular, né, de que todo mundo ficava, né, de olho no narcisismo. E a rede social, ela expôs exatamente o contrário, que o narcisista precisa muito desse olhar do outro e ele faz tudo para conquistar o olhar do outro. Quer saber se você chegou, né, na sua clínica a pensar alguma coisa sobre isso, se isso tem chegado, como é que é isso para você? Eu não pesquisei essa parte, mas, eu vejo ali que é algo que é muito alimentado, né, esse olhar, né, para si mesmo, né, um olhar narcísico, a forma que Uhum, a gente acaba atuando ali, digamos assim, nas redes uhum, sociais. Eu percebo isso mais de acordo com os relatos dos pacientes. uhum, Então, a forma ali de uma necessidade ali de: "Nossa, eu preciso mostrar", né, vai estar todo mundo esperando ali que eu poste aquilo, né, ou que eu uhum. mostre uma parte minha ali. Eu percebo mais nesse sentido. Muito bom. Legal. Parabéns, Gabriela, muito pertinente teu trabalho, né? Acho que você pode ampliar em N coisas, é um Uhum, gigante, né? A rede social é um tema muito contemporâneo que você pode. uhum. Bem complexo também, dá para ampliar bastante. E ela demonstra muito isso que a Cris falou, né? Todo narciso precisa de ego, né? Uhum, Então, eu preciso dessa resposta no like. E o quanto também o Miklos falou antes, ele não vai poder retornar à tarde, né? Ele teve problema, mas assim, o quanto a gente precisa de eco e o quanto um pouco de narcisismo também nas redes é importante, né? É, então, todos esses lados a gente precisa meio que analisar também, porque tem um lado narcísico que ele ok, a gente precisa dele, né? Ainda mais nos uhum, tempos atuais, para a gente também não fugir de um espírito de época, né? A gente não consegue uhum. o espírito da época em que a gente vive. Então, bem legal, bem pertinente esse trabalho. Dá para fazer um monte de discussão aí sobre. Dá Parabéns. para ampliar bastante.